estamos estudando os Atos dos Apóstolos. Na verdade, narra o início da igreja e até a sua expansão à Ásia Menor e à Europa. Então vamos falar de personagens muito importantes que fizeram parte da história do início do evangelho em todo o mundo. Faz parte desta história o diácono Estevão, que é o personagem principal de hoje. Nós vamos falar sobre a defesa de Estevão diante de um julgamento do Sinédrio, que era a cúpula mais importante da cultura judaica naquele momento. Então, judeus mais importantes dos partidos, fariseus, saduceus, os próprios sacerdotes, se reuniam para julgar uma causa. E naquele momento, Estevão vai defender a sua fé e se defender de acusações terríveis que foram feitas contra ele, até mesmo porque foram pessoas que levantaram falso testemunho, e ele vai, através da palavra, através das escrituras, trazer um discurso muito bem elaborado e vai mostrar toda a sabedoria de um homem cheio do Espírito Santo. Então vamos ler Atos capítulo 7. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Eu, disse Deus, julgarei a nação da qual forem escravos, e depois disto sairão daí e me servirão neste lugar. Comigo também no programa Bispo G. Seja bem-vindo, Bispo G. Olá, Dani. Olá, nossos telespectadores. Mais uma vez, Atos dos Apóstolos. Bispo G, esses primeiros 7 versículos do capítulo 7, nós vemos já o sumo sacerdote o acusando, perguntando, provavelmente era Caifás, né? Aquele que já tinha mandado Jesus para a crucificação, e falando: e aí, é assim mesmo? O que estão falando aqui é verdade? Você está falando contra a lei de Moisés e contra o templo, o lugar santo de Deus? Daí Estevão vai começar um discurso fantástico, na minha opinião até mais elaborado do que o próprio apóstolo Pedro. É verdade. E eu sinto de Estevão, Bispo G, como mesmo sendo um diácono, ele é uma mistura, vamos dizer assim, ele é um intermediário entre o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo. Paulo, é verdade. O conhecimento dele prova isso, sem dúvida. No conhecimento, é a mesma ousadia dos dois, mas a gente vê no conhecimento de alguém apontando para a característica de Paulo. Então Estevão tinha muito conhecimento das escrituras, tinha muito conhecimento da cultura judaica. Eu não acho estranho ele ser uma pessoa até conhecida ali no meio, né, entre a própria sociedade em Jerusalém. Basicamente esse capítulo todo é um discurso completo, e é um discurso em que ele vai falar que Deus não está restrito a leis, a templo, a prédios construídos por mãos de homens, a qual ele foi acusado disso. Então, pior, do jeito que ele vai realmente falar, meio que concordando com a acusação, né? No final, dá esse entender, não é? Mas ele ampara com a palavra e tenta espiritualmente esclarecer aqueles homens, para que aqueles homens também se convertam. Ele tem a intenção também, de alguma forma, mostrar para eles que eles estavam errados. E um lado, assim, Danilo, que você está colocando, que é muito importante, é que ele mostra aqui todo o conhecimento de um judeu que vai e segue a lei. Ele vai dando detalhes. Então, ele já toca em Moisés, ele vai fazendo os detalhes. Então, foi muito sábio, muito sagaz no seu posicionamento, até para demonstrar: eu não sou nenhum herege, eu ando no caminho de tudo que as Escrituras prometeram. É o mesmo, eu adoro esse Deus, o Deus da palavra. Vocês que estão meio estranhos aí, que esse negócio aí que não tem muito Deus. Aliás, o que ele vai falar de idolatria é pesadíssimo. Mas também vai falar sobre a questão da geração ser rebelde, aquela geração ser rebelde, como seus ancestrais foram. Então ele vai usar os principais heróis dos judeus para ilustrar e para falar também como o próprio povo desprezava e rejeitava esses heróis. É verdade.
como eles rejeitaram a Jesus. Então, resumindo, é isso. Tudo que ele vai falar, se resume, é isso. Mas nós vamos estudar os detalhes, porque é muito bonito o discurso. Né? E ele vai tratar, naquela palavra, de defender como Jesus é o cumprimento do Antigo Testamento. Fica claro nos exemplos como o que aconteceu com Jesus era o que acontecia também no Antigo Testamento. Então ele começa falando de Abraão. Então, ele vai responder nesse discurso as acusações que foram feitas contra ele. E ele vai falar que o evangelho não é exclusivo dos judeus. Então, os judeus, eles se achavam que, não, nós somos povo exclusivo de Deus e ninguém mais pode ter acesso a Deus, então esse Jesus não me interessa. Por quê? Porque esse Jesus, ele dá acesso a outros povos. E só os judeus são importantes. Ah, você que é estrangeiro, você quer ter Deus, se torna judeu. Se não se tornar judeu, se não praticar o judaísmo, então você não é de Deus. Então, o evangelho que estava sendo pregado, Bispo G, ainda mais por Estevão, lembrando que ele pregava nas sinagogas, aonde estavam os estrangeiros convertidos ao judaísmo e também aos próprios gentios. Então, espera aí. Esse cara aí, a gente tem que calar a boca dele. Porque nós somos o povo exclusivo de Deus. E ele fala assim, não, vocês não são o povo exclusivo de Deus. E ele vai usar vários exemplos. Começa com Abraão. Abraão foi chamado na Palestina, em Israel. Terra Prometida ou da onde? Aonde ele foi chamado? Foi chamado da região da Mesopotâmia. Dos estrangeiros, em Harã, que é uma parte da Síria, parte do Iraque hoje. Então ele fala, ó, já começa por aí, o patriarca principal era estrangeiro. Ele vinha de uma outra terra. Então vocês não podem falar dessa exclusividade, vocês foram escolhidos e tudo mais, mas agora através de Jesus todos têm acesso. Veja aí no mapa, Harã é o norte da Mesopotâmia. Olha a distância para Jerusalém, é muito grande, né? A distância para Israel. Então, e ele vai bater mais ainda, Bispo G, porque ele vai falar assim, os patriarcas que vocês tanto amam, falam, né, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, eles receberam a promessa da terra prometida, mas eles nunca conquistaram a terra prometida. É verdade. Eles conviviam com os estrangeiros naquela terra. E para terminar, Bispo G, ele vai falar do Sinai, porque vocês acham que é o povo exclusivo e acham que o templo é o centro do universo. Que o templo é a habitação de Deus, então o templo é o centro do universo. Só que Deus não falou com o povo de Israel e não deu as leis em Jerusalém, no Moriá. Dá para engolir essa? Deu a lei no Sinai. É verdade. Que fica na região ali dos midianitas, não é? No Golfo de Acaba. Então era algo, ali começou, né, a tocar numa ferida que a gente, como a gente falou na aula passada, ele foi extremamente agressivo e isso gerou também, ele estava pedindo a morte dele, porque ele não tinha a autoridade de um apóstolo, mesmo debaixo de um envio, né? Então é uma situação muito complexa, mas não vai parar só em Abraão, Isaque e Jacó, não. Ele vai partir também ali para José do Egito. José, que era uma grande herói, figura, um instrumento de Deus para tirar o povo da fome. Pois é, vamos ler. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, e Abraão o circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito, e em Canaã houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimentos. Mas, tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos, e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito, e ali morreu ele e também nossos pais, e foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Amor. Basicamente, o argumento é: José foi rejeitado pelos irmãos.
e vocês rejeitaram Jesus da mesma forma. Aliás, os irmãos venderam José. Ainda trocaram José por dinheiro. Assim como menos Judas. moedas de prata do que Judas, né? Foi 20. Ainda foi mais melhor. bacia das almas, né? Meu Deus do céu. Então, olha como ele já fala, olha, vocês estão rejeitando Jesus, aquilo que nós estamos ministrando, mas nada diferente dos nossos ancestrais, os patriarcas das tribos que venderam o próprio José, que foi o caminho da salvação. E Jesus é o caminho da salvação. E tem mais, Deus abençoou o povo de Israel, não foi naquela terra santa. Deus abençoou o povo de Israel naquele momento no Egito. Terra de estrangeiro, terra de pagão. Então, mais uma vez, ele toca nesse ponto da idolatria que o judeu tinha pela terra. É isso mesmo. E também a xenofobia, ou seja, o judeu não aceitava o estrangeiro. E ele ainda comenta aqui, Bispo G, só por uma questão de curiosidade, no versículo 14, que 75 da família foram ali de Israel, da região de Canaã, para morar no Egito. E na Bíblia hebraica fala que são 70. Então, tudo indica que ele usou a Septuaginta. Estevão usava a Septuaginta naquele momento para pregar a palavra. O que é a Septuaginta? A Septuaginta foi uma tradução que foi feita do hebraico para o grego, na época de Alexandre, né, posterior a Alexandre, onde foram juntados 70 sábios, por isso chama Septua, e para que pudessem fazer uma tradução, né? O grego dominou o mundo todo da época e eles fizeram essa tradução. E ela é muito importante, porque ela é o vínculo mesmo do Oriente com o Ocidente. Então, até a interpretação para nós, ela fica um pouco mais apropriada para a gente poder entender alguns argumentos, né? Eu mesmo preferi me especializar mais no grego do que no hebraico, apesar de ser a língua original. Mas como ela foi feita, a tradução de homens que tinham esse vínculo tanto com o hebraico quanto para o grego, elas são muito próximas. Um erro ou outro de copista, alguma coisa assim, mas muito mais profunda até nos termos, para a gente poder usar. E, obviamente, como o Novo Testamento todo foi escrito no grego, essa proximidade ela é de muita importância. Então, você tem ali um comparativo com o Antigo Testamento numa origem grega e, da mesma forma, o Novo Testamento. Ele pregava para estrangeiros, ele pregava para judeus estrangeiros que falavam a língua grega. Então, não é difícil imaginar que ele lia a Septuaginta, que ele usava a Septuaginta para pregar, com certeza. Ele usava a tradução do Antigo Testamento para o grego. Nós falamos sobre a defesa do diácono Estevão diante do Sinédrio, diante de um grande julgamento por parte dos judeus mais importantes de Jerusalém. E nesse julgamento, Estevão, ele defende a sua fé. Ele defende exatamente diante de uma acusação que ele acaba nem negando. Porque realmente Jesus, ele veio salvar o perdido, ele veio trazer transformação, ele era o Filho de Deus. E Deus não é só para os judeus. Deus é para todo aquele que crê, para os estrangeiros também. E aquela terra não é a única terra santa. Toda a terra se torna santa aonde Deus está presente. E que também aquele templo não era a única habitação de Deus, mas agora todos nós somos também habitação de Deus, mediante a fé e ao recebimento do Espírito Santo. Então, este debate, este discurso vai esquentar, porque depois que ele falou dos patriarcas, ele vai falar sobre o grande herói dos hebreus, Moisés. Vamos ler, Atos 7, versículo 17 em diante. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei, que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos, para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus.
Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: Homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo repeliu, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me, como fizeste ontem ao egípcio? A estas palavras, Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Mais uma vez, ele vai defender o evangelho, o reino de Deus acessível aos estrangeiros, e que também Deus não estava preso em um prédio, porque eles adoravam aquele templo de Herodes, como também o templo de Salomão foi adorado por muito tempo pelos judeus antes da sua destruição. Nós vemos aqui o exemplo de Moisés, um homem que era hebreu e que estudou e que teve acesso à cultura egípcia. Durante 40 anos, ele tinha comportamento de egípcio. E esse foi o libertador escolhido por Deus, porque teve uma preparação em uma grande civilização para, através daquilo que ele receberia de Deus, formar esta nova civilização, a civilização dos hebreus. Então era muito importante a influência estrangeira na educação deste libertador e legislador. Agora, havia um sentimento comum naquela época, a todos os judeus, de um libertador. Eles tinham a visão do Messias, daquele que seria como Moisés, que destruiria os romanos como Moisés destruiu os egípcios, que seria alguém que traria um novo reino político, assim como Moisés trouxe a origem da civilização hebraica. Pois bem, Bispo G, eles estavam completamente errados em seu pensamento, porque Jesus, o Messias, veio inaugurar um reino espiritual. Então é muito importante nós observarmos aqui que, de forma alguma, Estevão, ele desqualifica Moisés. Não está aqui falando mal de Moisés, Moisés é imprestável. Ao contrário, ele qualifica Moisés, que ele fala: vocês não o reconheceram como ele era. Exato. Então ele começa a falar, a ótica é todinha, né, nessa construção. Ele prova que todos os heróis que eles cultuam, todos os heróis esse povo rejeitou. E aí não o reconhecem como naquilo que ele, na essência do que ele era. Como eles rejeitaram Jesus Cristo, naquela geração, para quem Estevão estava pregando. É interessante, né, porque quando Moisés ele vai ao Egito, mandado por Deus para falar com os anciãos de Israel, eles falam exatamente isso: quem te constitui autoridade sobre nós? Até pelo preconceito: você não era o príncipe? E agora você vem, você não tem conhecimento nenhum, você está chegando agora, você não sabe nada da cultura, você nunca foi escravo. Então olha como faz parte da cultura do judaísmo da época esse preconceito, né? Esse absurdo, e que Estevão estava desmontando com este argumento fortíssimo. E vai continuar desmontando a partir do versículo 30 também. Vamos ler. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor: Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com defeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito.
A esses Moisés a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Estes o tirou fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Então, mesmo abrindo mão do Egito, porque Bispo Geri tinha uma condição privilegiada como filho do faraó. Certeza. Para mim já é suficiente para falar que Deus fez uma grande obra e que ele era um homem de Deus. Porque abrir mão daquela condição, mas não aceitavam. Ah, você matou uma pessoa, você matou um inocente. Então imagine quantas acusações para rejeitar o homem que realizou grandes obras e que trouxe esse caminho de libertação. E o caminho só foi possível pela realização de sinais. Então nós vemos aqui como é tão importante a realização de milagres e sinais para que o povo cresça, porque o povo é incrédulo. Então ele está querendo dizer assim, ó, da mesma forma como os nossos ancestrais foram incrédulos, não entenderam a pregação, tiveram que ver sinais, tiveram que experimentar as pragas ali, ver, na verdade, né, assistir às pragas, para crer que Deus estava nisso. Vocês também viram Jesus realizando grandes milagres, só que vocês estão piores do que eles, porque aqui vocês não creram, mas eles creram e saíram do Egito, mas deixaram de crer depois, como vocês estão se comportando agora, porque foi exatamente isso que aconteceu, Bispo G. Eles começaram a negar no meio do deserto, a desobedecer, e como desobedeceram a Moisés, eles morreram no deserto. E era o que está acontecendo agora com os incrédulos. Vocês estão desobedecendo a Jesus, não vão ter vida eterna e Jerusalém será destruída. Basicamente é isso. Ele está falando de algo que iria acontecer. Porque Jesus foi rejeitado como Moisés, mesmo sendo um libertador e operador de milagres. Agora, aqui no texto é interessante que ele reafirma a profecia de Moisés. Moisés falou o quê? Que Deus suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Não é só semelhante nos milagres, nos sinais, mas que esse profeta também seria rejeitado como eu fui. A despeito de ser um libertador, seria rejeitado. Seria rejeitado, não é? E desobedeceram a Moisés, como estavam desobedecendo agora a doutrina de Cristo. Muito bem, vamos continuar a ler aí mais argumentos de Estevão defendendo Jesus. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nós transmitir, a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto, pelo espaço de 40 anos, e acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque e a estrela dos deuses Renfã, figuras que fizestes para as adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. Aqui ele vai falar, Bispo G, sobre idolatria. Sobre algo que os judeus tinham muita vergonha em sua história. Porque eles tinham saído do Egito, estavam aguardando Moisés voltar do Sinai, e pela ansiedade, por um comprometimento demoníaco, eles fizeram a adoração a um bezerro de ouro. E é interessante o texto, Bispo G, que ele fala assim: Moisés, quem esteve na congregação no deserto. A palavra original aqui é a palavra eclesia. Que seria a tradução hoje para igreja. E falou: enquanto Moisés estava lá, homem de Deus, recebendo dos anjos a orientação, vocês estavam na farra. Nossos ancestrais não guardaram a direção de Deus. Pecaram, praticaram idolatria. E exatamente o comportamento de vocês é de gente idólatra.
E aqui o negócio vai ficar pesado, Bispo G, porque vai falar de Moloque, vai falar da milícia celestial, que é a adoração às estrelas, né? A astrologia e tudo mais. Tudo que é influência de amonitas, moabitas, povos do Oriente, povos da Babilônia, né? Dessa região. E nós sabemos que Jerusalém foi destruída e o Templo de Salomão foi destruído pelos babilônicos. Por quê? Porque desde Salomão até a destruição de Jerusalém, eles foram idólatras e adoraram muito Moloque. Né? Veja aí o insert, vamos ver aí a imagem. Nós estamos vendo aí a estátua de Moloque, que tinha ali como que uma panela, e algumas outras vezes era uma fogueira, onde colocavam crianças recém-nascidas, consagravam crianças a esse demônio. Era tão absurdo que Jeremias fala que ouviu-se o grito de crianças nos lugares altos de Jerusalém que eram sacrificadas a Moloque. Então aqui ele está falando, sabe qual que é o problema? Vocês são idólatras. Olha o que ele está falando para aquela geração, Bispo G, para o Sinédrio. Vocês são idólatras como os ancestrais, que adoravam Moloque, que adoravam Bezerro de Ouro, que adoravam as estrelas dos céus. E rejeitavam os profetas. Renfã, que era tipo um deus Saturno, né? Coisa da astrologia, ou seja, a idolatria não era uma idolatria a um ídolo, mas era idolatria ao templo, a idolatria à lei de Moisés, a idolatria a estes heróis das Escrituras. Então ele fala, o problema é que vocês são extremamente comprometidos, e é exatamente isso que vai trazer a condenação e a destruição de vocês. Então, vai ficar ainda pior, Bispo G. O negócio vai pegar fogo daqui a pouco. Vamos ver o versículo 44 em diante. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais, como Josué, tendo-o recebido, levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles, até os dias de Davi. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, o qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? Bom, depois de bater muito nos fariseus, porque falamos de Moisés, agora ele vai bater um pouquinho nos saduceus. Estevão vai falar sobre o templo. E ele vai falar o que? Olha, o templo, tanto o tabernáculo como o templo, foram desenvolvidos por uma necessidade humana de ter esse espaço de culto. Né? E principalmente o templo não era uma vontade de Deus. Deus nunca falou assim, construa um templo para mim. Foi uma ideia de Davi, e essa ideia foi realizada por Salomão. Deus habitou. E um detalhe, Dani, é que o Senhor, ele frisa, eu nunca pedi nada para mim. Eu não pedi um altar. Isso é um flagrante, porque Davi desejou e o profeta Natan falou, não, vai e faz aquilo que está no teu coração. Mas o Senhor vem e usa o próprio profeta, que achava que ele estava correto em fazer, falou, nunca pedi nada, não é um desejo meu. E aí ele começa a ministrar, falando da importância do culto, sem um referencial, que um referencial humano ele não habitaria, mas aí a gente vê que até, vamos dizer, pela misericórdia e a intenção de Davi, é que o Senhor permite o templo, porque nunca foi algo dele. Até porque Deus sabia que isso ia se tornar perigoso lá na frente. Porque o templo virou um símbolo de idolatria. E um lado também, Dani, é que Davi, quando ele fala a respeito que ele habitava em uma casa bonita e Deus não habitava, ele começou a ter um comportamento, ele tinha um coração maravilhoso, mas ele não podia comparar aquilo que ele estava fazendo, porque Deus é o criador do universo. Claro. O fato de ele ter uma casa, vai dar uma casa para Deus? Coitadinho de Deus, que é isso? Não tem, E Deus vem e fala, meu querido, não dá para eu morar numa casa aqui. Muito legal o teu sentimento, tudo, mas o que era? Era uma realidade. Deus meu Deus, não dá nem para descrever. Exatamente. E para os judeus, o templo se tornou o centro do universo. Verdade.
Então, quando caiu aquele templo, foi um negócio assim, acabou para eles, né, a história, acabou a tradição. Foi-se a glória de Israel. É verdade. Depois eles vão construir as sinagogas, mas aí num sentido muito mais religioso, comunitário. Então, aquele templo ali de Herodes era como que a honra de Israel tivesse sido restaurada. Mesmo sendo um templo, assim, né, longe de ser algo próximo do sentimento de Davi. E era de Herodes, né? Exatamente. Ainda é essa. E um templo com todo o referencial romano. Porque o referencial de Salomão era um templo profundo que ficava bem escondido os Santos dos Santos. O templo de Herodes não, um negócio super alto, né? Aquilo que é a referência, né, superficial, mas grandiosa. Então é completamente diferente o pensamento. Então é legal falar também, Bispo G, frisar isso, que não tem nada a ver. Então Deus não habita na igreja, num prédio. Não tem nada a ver. Deus habitou no templo. O sentimento de Davi que foi estranho. E ele vai, depois você lê lá, é o que eu estou falando. Ele, tipo assim, ficou com dó de Deus morar numa tenda e ele morando numa casa boa. Então, quer dizer... acho que a motivação foi boa, né? Mas, vamos dizer assim, o comparativo não dá nem para... Eu acho que a parte... É verdade. Então, vamos misturar as coisas, né? Vamos terminar lendo os versículos 50 a 54. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós os fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Por fim, ele vai dar a tacada final. Ele vai pedir para morrer. Na minha opinião é assim, matem-me, porque fala, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração, resistis ao Espírito Santo, como seus ancestrais resistiram. Porque os profetas também foram perseguidos, assim como vocês perseguiram o justo e o levaram à morte de cruz, manipulando o sistema romano. Meu Deus, Bispo G. Aliás, Paulo poderia estar lá, porque ele fala resistir ao Espírito Santo, que lembra muito que está lá em Atos 26,14. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa recalcitrares contra os aguilhões. Olha como a gente pode fazer uma conexão com o que Estevão falou. Vocês estão resistindo ao Espírito Santo. Eu creio que esse momento é um momento emblemático, né? A gente vai falar um pouco mais do que esse momento. E o apóstolo Paulo estava lá. Sim. Então ele estava resistindo. Imagina, essa palavra de Estevão, e o apóstolo Paulo ali recebendo, ele estava recalcitrando. Então o Senhor sabia o que estava acontecendo, quanto Deus está falando profundamente, usando ele, para ele ter uma noção, e Paulo continuava duro. Eu vejo muito, e a gente vai estudar na próxima aula o que vai acontecer com Paulo, que até então se chamava Saulo, que Estevão foi fundamental para isso. Eu acho que esse lance do recalcitrar contra os aguilhões, que é resistir à vontade de Deus, vamos falar assim, resumindo, é o quê? Ele já teve algum contato, ele viu a verdade, ele viu como Estevão defendia aquilo, que ele estava certo, que o discurso era perfeito, mas que mesmo assim ele estava com o coração endurecido, Saulo endureceu e ali que ele perseguiu mais ainda os cristãos. Mas algo do Espírito Santo profundo começou a acontecer ali. Tenho nem dúvida. Com o apóstolo Paulo. Tenho nem dúvida. E ele estava acusando ali Estevão que aqueles homens eram incircuncisos no coração. Porque a lei previa isso. Lá em Deuteronômio 10,16 fala assim, circuncidai, pois, o vosso coração e não mais endureçais a vossa cerviz. Olha, ele usa a própria lei, fala, não adianta você ser circunciso na carne, se você não tem aliança no teu coração. Então eu quero dizer, vocês podem ter todos os rituais da lei, mas vocês não praticam a lei da forma correta. Inclusive ele fala assim, vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. E eles cultuavam a lei. Então vejam como, né, porque ali o sinédrio era composto, né, os saduceus, os fariseus, a maioria inclusive era fariseus. E eles compondo o sinédrio,
eles que lutavam pela lei, e ele fala isso, meu Deus. Pediu para morrer. É. É o que vai acontecer na próxima aula. Nós vamos falar sobre isso, com muita ousadia. Ele defendeu, falando aquilo que é verdade, aquilo que é a fé, aquilo que é a proposta da Igreja de Cristo. Ele vai pagar um alto preço por isso, mas também vai habilitar aí um grande apóstolo que vai nascer, É verdade. que é o apóstolo Paulo. Confira a revisão da aula de hoje. Na aula de hoje, estudamos a pregação de Estevão em sua defesa diante do Sinédrio, a alta cúpula dos judeus mais importantes que julgava o povo. Contando toda a história do povo de Israel, Estevão afirma que Deus não está restrito à terra de Israel, nem aos templos, nem às leis, e que aquela geração era tão rebelde como os ancestrais que desobedeceram às leis de Moisés no deserto. No final, com ousadia, Estevão declarou a todos aqueles que o julgavam que eles rejeitaram ao Espírito Santo e que entregaram Jesus, que era justo, à morte de cruz. Isso causou grande fúria dos judeus religiosos e culminara na morte de Estevão por apedrejamento. Tome nota da agenda do programa Escola de Profetas. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.